Ensinando a criança a se acalmar. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dicas para auxiliar no autocontrole. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se observasse como costuma ser a sua reação quando, por exemplo, as coisas não saem da forma como você gostaria, ou quando você está passando por um momento de estresse, de tensão, quando você está passando por algum problema, por dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos. Como que costuma ser a sua reação? Como que você faz para você se acalmar nesses momentos? Comece a perceber que muitas vezes o seu filho, ele está absorvendo, ele está internalizando tudo aquilo, conforme a gente já conversou. Você é o modelo, você é o exemplo, você é a referência. O seu filho está observando como você lida com essas situações. Muito provavelmente, ele vai imitar muitas das suas reações. Se você percebeu que você não está conseguindo controlar o próprio comportamento, então você terá que traçar estratégias para desenvolver, para treinar esse autocontrole. É muito importante que você consiga desenvolver essa habilidade de se controlar, de parar e pensar antes de agir, para você evitar falar coisas que não deve ou fazer coisas que depois você possa se arrepender, coisas que possam trazer prejuízo para você e para as outras pessoas. Se você perceber que você está alterado ou está começando a se alterar, você pode, por exemplo, fazer um exercício, as famosas respirações conscientes. Então, se você conseguir se centrar, eu sei que é desafiador no começo, porque você está com os nervos à flor da pele, mas se você conseguir respirar, não aqui com o peito, respirar com o diafragma aqui, ó. Você faz essa respiração lenta e profunda. Se você conseguir fazer isso umas 10 ou 20 vezes, você vai perceber que você vai se acalmar. A respiração correta, a respiração aqui, ó, diafragmática, a respiração abdominal, ela faz com que você consiga produzir GABA, que é o neurotransmissor. É como se fosse, ele é um calmante natural do seu cérebro. Olha só, você consegue produzir isso de maneira natural. E aí você vai conseguir trazer mais oxigênio para o teu cérebro. Você consegue oxigenar melhor o seu cérebro. Você consegue ativar aqui o córtex pré-frontal para você tomar decisões mais lúcidas, mais racionais, para você conseguir racionalizar antes de agir. Assim você consegue interromper os impulsos reptilianos, os impulsos primitivos que fazem você querer atacar ou fugir ou fazer coisas inadequadas que depois você possa se arrepender. Então, com isso, você consegue ser mais assertivo nas suas decisões, tomando decisões melhores e evitando se arrepender depois. Dessa forma, você também vai estar servindo como modelo, como exemplo para o seu filho. Você vai conseguir ensinar o seu filho a se acalmar, para ele poder pensar em melhores soluções para os contratempos dele também. Você pode, por exemplo, quando você perceber que o seu filho está começando a ficar com raiva, que ele está começando a ficar alterado emocionalmente, então você também pode direcionar ele e ensinar ele a fazer essas 10 respirações lentas e profundas. Se ele for muito pequenininho, você pode respirar junto com ele. Filho, vem aqui, vamos se acalmar, vamos respirar. Respira junto com a mamãe. E aí você ensina ele, respira, inspira e solta o ar. E aí você vai ensinando ele a se acalmar. Isso é maravilhoso. Você pode também pedir para ele fingir que ele está enchendo um balão, uma bexiga, né? Você pede para ele fingir que, ó, agora você vai respirar e a hora que você soltar o ar, você imagina que você está enchendo uma bexiga, só que você quer deixar essa bexiga enorme. Você quer deixar essa bexiga gigante. Então você tem que soltar o ar bem devagar. É esse soltar o ar devagar que acalma, que tranquiliza, que desacelera a nossa mente, que desacelera a frequência cardíaca e respiratória, ou seja, a tua frequência cardíaca ela fica mais devagar, a tua pressão arterial ela pode baixar também, sabe? Então essa respiração é calmante, é muito importante que o seu filho também aprenda a fazer. Outra coisa que você pode fazer com ele é a garrafinha, a famosa garrafinha da calma. Então você pega uma garrafinha, você pode colocar bastante, ó, eu coloquei aqui glitter, eu coloquei lantejola, uns brinquedinhos, ó, tá vendo? E aí você chacoalha a garrafinha e aí você fala pro seu filho, olha só, nós vamos respirar até o glitter baixar.
famosa frase, até a poeira baixar, espera a poeira baixar, espera o glitter baixar. Quando todo o glitter estiver aqui embaixo, que baixou tudo, aí a gente para, né, com essa técnica da respiração. Então a criança é como se fosse uma ampulheta, tá? Então com isso a criança vai ficar ali 1 minuto ou 1 minuto e meio respirando lenta e profundamente. E com isso ela vai poder se acalmar, para ela também tomar decisões mais racionais, para ela tomar decisões melhores para a vida dela, para evitar fazer coisas que depois possam trazer culpa e arrependimento, tá? E é muito importante que depois dele se acalmar, você consiga fazer acordos com o seu filho, combinados de que como que ele pode agir de uma próxima vez. E aí você conversa com ele, você fala assim: filho, olha só, eu percebo que essa situação te deixou com raiva. Sentir raiva é normal. Todas as pessoas do universo sentem raiva. A raiva é um sentimento universal, é um sentimento normal. A grande questão é o que eu faço com essa raiva, como que eu lido com essa raiva, como que eu administro essa raiva. Eu posso usar essa raiva para eu aprender algo com isso e eu mudar a minha conduta e essa raiva me mover para eu fazer coisas para resolver os meus problemas, para eu sair desse buraco, para eu tirar um aprendizado disso, ter uma lição disso e mudar de vida. Essa raiva pode me ajudar, pode me impulsionar a fazer tudo o que tiver ao meu alcance para sair dessa situação, para mudar de vida. Então, nesse sentido, eu posso usar a raiva a meu favor. Ou então eu posso acabar usando a raiva contra mim mesmo, tomando atitudes inadequadas, e eu posso usar essa raiva para me destruir, ou então para destruir os outros, quando eu grito, quando eu xingo, quando eu uso da agressividade, quando eu volto essa raiva contra mim mesmo, falando coisas negativas e cruéis e duras para mim mesmo, ou então para os outros. Então, nesse sentido, eu acabo me sabotando, eu acabo me boicotando. Então, sentir raiva é normal, todo mundo sente raiva. A grande questão é o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com essa raiva? Eu posso sentir raiva, tá tudo bem, mas isso não me dá o direito de agredir o outro e nem de me autoagredir. E aí você pode ajudar o seu filho em relação a isso. Por exemplo, você pode dar opções para ele pensar e você vai direcionando ele de como que ele pode fazer para lidar com essa raiva. Então, filho, olha só, eu percebo que essa situação te deixou com muita raiva. Você prefere ir ao banheiro? Você prefere tomar água? Você prefere lavar o rosto? Você prefere fazer uma caminhada? O que você prefere fazer para se acalmar? Então você dá as opções para ele e aí você deixa ele decidir. Você pode ajudar ele a criar estratégias para ele poder se acalmar. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de sair do ambiente, porque às vezes o ambiente está muito tumultuado e se a pessoa fica ali, a pessoa vai explodir, vai falar o que não deve, vai fazer o que não deve, vai se arrepender depois. Então tem pessoas que saem do ambiente. Tem pessoas que gostam, que funciona muito, que é a estratégia da respiração, que eu já falei para vocês agora há pouco. Sai do ambiente e faz lá 10, 20 respirações lentas e profundas. Isso vai ajudar você a se tranquilizar, vai baixar a ansiedade, vai baixar aquela impulsividade de ter que reagir, do bateu, levou, entendeu? E aí você vai respirar, você vai se acalmar, você vai se centrar e vai tomar decisões mais racionais para sua vida, diminuindo as chances de culpa e arrependimento depois. Outra coisa que você pode fazer com o seu filho para ele se acalmar, você pode ajudar ele fazendo essa famosa técnica do sinaleiro. Então você pode até construir com papelão aqui, ó, e aí você recorta os círculos coloridos conforme as cores do sinaleiro. Isso é concreto, isso vai ajudar ele a desenvolver essa estratégia para se acalmar. Então ele começa no concreto e depois vai facilitar até para que ele retire esse concreto e consiga imaginar um sinaleiro na frente dele. E aí você pode falar: olha só, filho, o que você tá sentindo? Dê um nome para isso. Eu tô com raiva. Tá. Qual é o nível de intensidade dessa raiva, dessa emoção? Se for, por exemplo, de 0 a 5, significa que ainda você tá tranquilo, que ainda você tá racional, tá? Se for, por exemplo, de 6 a 8, isso significa que a luz, ela saiu do verde e ela já foi para amarelo. Você precisa redobrar a sua atenção, você precisa tomar cuidado para que você não deixe isso subir para o vermelho, porque o vermelho é o momento que você explode, é o momento em que você grita, é o momento em que você age por
por impulso, é o momento que você fala coisas que não poderia falar ou que não gostaria de falar, que você faz coisas que não gostaria de fazer. E fazendo essa analogia, é como se você atravessasse o sinal vermelho e batesse o carro, por exemplo. Então isso vai trazer danos, vai trazer prejuízos, você vai se arrepender depois. Então o objetivo é frear os seus impulsos, é perceber, aqui eu tô, beleza, aqui tá legal, mas foi pro amarelo, eu já tenho que me perceber, eu já tenho que me frear, eu já tenho que me controlar para evitar, para prevenir que chegue aqui, porque se chegar aqui, eu vou perder o controle, vou fazer coisas que eu não gosto, que eu não quero, vou falar coisas que eu não quero e tenho altas chances de sentir culpa, remorso e arrependimento depois. Eu posso produzir danos talvez irreversíveis. Uma palavra dita na hora da raiva, depois a pessoa, por mais que você peça desculpas, depois a pessoa fica com aquilo gravado na memória, aquilo dói, aquilo machuca, pode gerar feridas emocionais no outro, tá? Então a gente tem que pensar muito bem antes de agir, tá? Então isso é bem importante. Quando você sentir a sua temperatura emocional subir, quando passar do 6, por exemplo, quando já estiver aqui no amarelo, você precisa exercer técnicas de contra-controle, você precisa agir nesse momento para você se acalmar. Então, nessa hora, você vai pensar quais das estratégias que funcionam melhor para mim, porque cada um é único, cada um tem as suas estratégias para lidar com a raiva, né? Na hora que as emoções estão ali borbulhando dentro de você. O que você pode fazer? Você imagina o sinaleiro, você já identificou que você está quase explodindo. O que você pode fazer? Você sai de cena, você vai para o banheiro, você vai para o quarto, você faz 10 respirações lentas e profundas, você vai buscar se acalmar, você vai lavar o rosto, você vai fazer uma caminhada, você vai sair para dar uma volta, para espairecer a cabeça, para você evitar de falar coisas que não deve. Então, você precisa avaliar o que funciona melhor para você, o que funciona melhor para o seu filho. Por exemplo, você pode direcionar ele para ele fazer uma pausa, para tomar água, por exemplo, ou então para ir no banheiro, para lavar o rosto, para sair dar uma volta ao ar livre, caminhar, espairecer, tomar um ar, sabe? Ou então até para meditar. Tem pessoas que gostam de meditar e isso ajuda a se acalmar. Outra coisa que ajuda muito a criança a se acalmar é você estimular ela, por exemplo, a escrever num papel tudo aquilo que está deixando ela com raiva. Diversos autores dizem que isso ajuda muito a se acalmar. Então, escreve num papel tudo aquilo que está deixando ela com raiva, coloca para fora, coloca em palavras, verbaliza, escreve no papel, materializa isso, né? E depois que ela escrever, ela pode, por exemplo, pegar o lápis e ela pode riscar, rabiscar aquele papel, ela pode amassar aquele papel, ela pode picotear aquele papel e depois jogar no lixo. Ou então, ela pode expressar a raiva dela por meio de desenhos, por meio de pinturas. Então, pega lá uma cartolina, um papel, sulfite, sei lá, e aí faz o desenho com lápis de cor, com canetinha, ou com cola colorida, ou até mesmo com tinta mesmo, né? Tinta guache, faz o desenho, rabisca, porque ela tá expressando a raiva de alguma forma. Ela também pode canalizar essa energia da raiva correndo, sair para correr, por exemplo, colocar essa energia para fora de uma forma que não agrida ela e que não agrida as outras pessoas. Como eu posso fazer para tirar essa raiva de mim, para descarregar essa energia acumulada, para eu me sentir aliviado? Como que eu posso fazer para liberar essa tensão acumulada sem me agredir e sem agredir o outro? Essa é a grande questão. Sentir raiva é normal, todo mundo sente raiva. O que eu faço com isso? Como que eu posso criar estratégias inteligentes para eu gerenciar minha raiva, para eu administrar tudo isso, para eu liberar essa raiva, porque não vou ficar com isso acumulado em mim, mas como que eu faço para liberar isso, para me acalmar sem me agredir e sem agredir o outro?